Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago péssimas notícias para Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas. Olha, gente, pode ter novidade nada agradável para o clã Bolsonaro. E também falarei aqui sobre Carla Zambelli, que também teve uma notícia nada agradável em relação àquele caso em que ela saiu correndo atrás de um homem com uma arma apontada para ele nas ruas de São Paulo. Tivemos novidades em relação a isso, insisto, nada boas para Zambelli. E falarei também sobre Mourão. Falei ontem num vídeo aqui do encontro que ele teve com um traficante internacional e olha, algumas pessoas nos comentários me fizeram um alerta super importante, mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase alcançando 129 mil inscritos, então a sua ajuda pode ser importante. Mas a gente alcançar 129, se inscreva mesmo assim para que a gente alcance 130 mil. Se puder, compartilhe o vídeo, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dislike, comenta. Tudo isso é fundamental para o nosso trabalho chegar em mais pessoas. Pessoal, rapidamente aqui sobre o Mourão, eu gravei um vídeo aqui ontem. Quem não assistiu, vou deixar o link no comentário fixo. Lá eu expliquei sobre o encontro que Mourão teve com um traficante internacional. Encontro lá em 2019, encontro que não foi registrado na agenda oficial, mas as pessoas que se encontraram com Mourão postaram uma foto e aí fizeram uma investigação e agora estão divulgando em relação a esse encontro. Tem muita coisa para ser respondida. Eu deixei naquele vídeo vários questionamentos, só que eu digo sempre, comentem aqui porque o seu comentário é importante. Eu fui ler vários comentários e algumas pessoas me lembraram de algo que eu confesso que não me lembrei quando preparei o roteiro aqui para gravar o vídeo em questão, que foi aquele caso muito divulgado de um membro da comitiva presidencial que foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Esse encontro do Mourão com o traficante internacional foi em março de 2019. Esse militar que foi preso na Espanha foi em junho. Pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas é preciso ser apurado. Na ocasião lá, o sargento Manuel da Silva Rodrigues, que não foi esse que se encontrou com o Mourão, vou registrar de novo, ele foi detido lá em Sevilha, na Espanha, com, como eu falei, 39 quilos de cocaína. E ele utilizava um avião da Força Aérea e estava em missão oficial. Ele fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanhava a viagem de Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde participaria da reunião do G20. A droga apreendida foi avaliada ali em aproximadamente 1,3 milhão de euros. Então, insisto pela terceira vez, não estou dizendo que tem uma coisa a ver com a outra, mas é preciso apurar. Não é todo dia que um traficante internacional é preso numa comitiva presidencial com essa quantidade de cocaína. Também não é todo dia que um vice-presidente se reúne com alguém que pouco tempo depois foi preso aí, acusado e condenado por tráfico internacional. Então vamos ver se vai ter alguma apuração nesse sentido, e se não tiver nenhuma ligação, ok, vida que segue para o Mourão e para outras pessoas envolvidas. Agora, não custa apurar, eu acho que isso aqui liga o sinal de alerta. Sobre Flávio Bolsonaro, foi recebido pelo STJ na última quarta, dia 15, o mais recente recurso do Ministério Público Estadual do Rio para retomar as investigações no caso da rachadinha contra Flávio Bolsonaro. Trata-se de um agravo em recurso especial do Ministério Público de novembro de 2022. A promotoria quer que o tribunal suspenda a decisão do órgão especial do TJ do Rio, que em 16 de maio de 2022 rejeitou a denúncia de rachadinha contra Flávio. O conteúdo desse novo recurso foi revelado na sexta, dia 17, pelo portal Terra. O Ministério Público, vejam bem, quer voltar a investigar o caso, reaproveitando parte das provas anuladas pelo STJ e pelo STF em novembro de 2021. Aqui eu sempre me recordo que o Bolsonaro foi tão crítico em relação a várias decisões do STF, acusando o STF não deixá-lo governar, isso e aquilo. Olha, e eu estou no grupo que acho sim que o STF muitas vezes ultrapassa, digamos assim, as suas atribuições. Tem hora que ele legisla, tem hora que ele cumpre o papel do executivo, mas o Bolsonaro é aquilo, Ele fica sempre assim, opa, essa decisão incomoda o governo, ele critica. Mas se a decisão agrada o governo ou a família, opa, aí Bolsonaro fica calado, como foi no caso aqui, quando o STF anulou ali parte das provas relacionadas à investigação que estava acontecendo do filho Flávio, que era acusado e investigado pelo crime de rachadinha, que é o peculato. Eu vou explicar daqui a pouco. Essas provas haviam sido apresentadas na primeira denúncia
do MP contra Flávio em 2020. Agora vejam bem, entre elas, entre essas provas que constavam da denúncia e foram anuladas, estão a decisão de quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e outros 102 alvos, além de 4 RIFs, relatório de inteligência financeira do COAF. COAF, vamos lembrar, Bolsonaro assim que assumiu, tirou de um lugar, passou para outro lugar, e na época foi mais um indício de que ele queria proteger o filho. Permaneceu válido apenas o primeiro RIF, que deu início à investigação da rachadinha contra Flávio, ao detectar movimentações financeiras de Fabrício Queiroz. Daqui a pouco eu volto nesse cidadão aqui, consideradas suspeitas. A intenção do Ministério Público, informou o procurador, é retomar o curso das investigações do exato ponto em que foi atingido pela primeira declaração de nulidade, a fim de renovar os atos e, eventualmente, permitir que uma nova denúncia fosse ofertada, agora com base em provas renovadas e lícitas, sob o prisma legal e constitucional, sem se falar, contudo, em provas inéditas. Então, o que o pessoal está querendo fazer? Resumindo aqui, pegar por que anulou antes? Anulou por causa disso. Então, vamos retomar até o ponto em que foi anulado e agora daqui para frente fazer da forma, que evite que isso seja de novo anulado no futuro. Então, eu acho que de fato isso aqui vai prosperar e Flávio Bolsonaro, olha, deve estar muito, mas muito preocupado com isso aqui. Eu acho, inclusive, que poucos bolsonaristas acham que o Flávio é santo nessa questão das rachadinhas, mas muita gente não suporta ouvir dizer que Jair também tem algum tipo de envolvimento. E na intenção, na verdade, ali, a intenção por trás da proteção que Bolsonaro deu ao filho era, na verdade, proteger a própria família, como muitos apontam, porque se o Flávio cair, cairá a família, já que tem muitos indícios de que essa é uma prática antiga no clã Bolsonaro. O próprio Ciro Gomes, já na campanha de 2018, alertava em relação às rachadinhas praticadas pelo Jair. O Ciro dava nome na época, teve até alguns veículos da imprensa que levantaram algumas questões aqui e ali. E na época o Ciro até falava não apenas das rachadinhas, mas de funcionários fantasmas. E tudo isso vai ser investigado, porque quando o Bolsonaro venceu a eleição para a presidência, esses processos que eventualmente anterior ao mandato de presidente, eles ficam paralisados. Ele não poderia ser punido por algo que ele fez antes, mas agora, sem o foro privilegiado, fora da presidência, isso tudo vai ser retomado. Mas o que são rachadinhas, William? Aqui vai dizer que elas consistem na prática de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores e de seu gabinete. E o Flávio chegou a ser denunciado pelo MP do Rio de Janeiro sob acusação de ter enriquecido ao se apropriar de salários de funcionários do gabinete dele, no período em que era deputado estadual. Vejam bem, ele, segundo o Ministério Público, teria participado de um desvio de mais de 6 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O senador nega. Agora, sobre o Queiroz, foi falado lá atrás, ele, amigo de longa data de Jair Bolsonaro, virou homem de confiança também de Flávio. Ele chegou a confessar o crime. Eu vou deixar um link aqui no comentário fixo, a manchete está aqui, mas ele disse na época que o Flávio não sabia de nada. Mas é uma coisa realmente curiosa. E o Queiroz, o Fabrício Queiroz, ficou foragido muitos meses. O cadê o Queiroz virou até um bordão, repetido aí por muitas pessoas. Depois o Queiroz foi achado, onde? Na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, que ficou um tempo fora dos holofotes, por conta dessa questão aí que colocou numa situação de desconforto, digamos assim, mas depois o Frederico Assef era visto tranquilamente transitando ao lado de Bolsonaro nos eventos lá no Palácio do Planalto, sem nenhum constrangimento de ambas as partes, tanto o Assef quanto o Bolsonaro. Olha, tá tudo certo, ele esconder alguém que estava foragido da justiça durante aí um longo período. Agora, enquanto o Assef e o Queiroz sambavam na cara da justiça, os fanáticos apoiadores de Jair, que se diziam contra a corrupção, contra dos outros, ficavam entretidos ali com muitas cortinas de fumaça. Era sempre assim, acharam Queiroz na casa do Assef, aí passava um pouquinho, Bolsonaro fazia alguma coisa do tipo, vou lembrar aqui, andava de jet ski, aí todo mundo falava do jet ski e esquecia o Queiroz que foi achado na casa do Assef. Aí aparecia uma outra notícia ruim pro governo, aí o Bolsonaro ia lá, comia frango e fazia sujeira com farofa. Aí todo mundo falava da farofa que o Bolsonaro jogou no chão. E ele conseguia desviar a atenção para aquilo que não interessava, e aquilo que deveria interessar ficava em segundo, terceiro ou quarto planos, e a galera que adorava Bolsonaro fazia o quê? Motociata, gritava mito, enquanto isso, tudo ia sendo abafado daqui, abafado dali,
infelizmente aconteceu e eu espero que essa questão das rachadinhas volte a ser investigada. E vamos falar aqui rapidamente da Carla Zambelli, que comentou neste sábado, dia 18, a decisão do STF em manter a apreensão de armas e suspensão do porte da parlamentar. Ela defendeu que a corte não é o foro competente para julgamento do caso, mas que irá cumprir a decisão. Disse ela: apesar das divergências de entendimento havidas entre mim e o STF, cabe-me o respeito à decisão e o esgotamento dos recursos aplicáveis para contestação de seus fundamentos, disse a deputada em nota. Então, pelo menos na nota ela está aqui, piando fininho. E o julgamento terminou nessa sexta com um placar de 9-2 pela manutenção da sentença. E adivinha quais os 2 ministros que votaram aqui, digamos assim, atendendo aos interesses da Zambelli? Sim, os 2 indicados por Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça. Os outros 9 votaram aqui contrariando ali os interesses de Carla Zambelli. Então ela agora está sem o porte de arma e também com a arma apreendida. Então ela se deu muito mal naquele episódio grotesco e lamentável, em que ela saiu correndo com uma arma apontada para um homem que havia lhe provocado. As imagens tiveram uma ampla repercussão na véspera do segundo turno. O clã Bolsonaro considera que aquilo prejudicou muito a campanha de Jair e há inclusive quem a culpe pela derrota. E agora ela está aqui sem a arma e sem o porte de arma. Não sei se isso aqui vai trazer alguma outra complicação. Tem muita gente achando que ficou barato demais para Carla Zambelli. E qual que é a opinião de vocês sobre o Mourão, sobre a Zambelli, sobre o Flávio Bolsonaro? Deixa aqui, porque a opinião de vocês é muito importante pra gente. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.